é um fera do processo penal e hoje vai contribuir um pouquinho conosco. Um pouquinho, digo muito. Vai falar um pouquinho sobre justiça restaurativa. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido, porque ele tem alguns outros compromissos. Então... Deixa eu ver. Aí. Agora. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Beleza. Olha, é um prazer meu, a satisfação poder bater esse papo com vocês aí. Primeiro, parabenizar aí pelo projeto, nessa perspectiva de proteção à mulher, enfim. É um projeto bem bacana, tenho acompanhado e que busca realmente fazer algo diferente, buscar alternativas a um discurso já banalizado que foca só na questão punitiva e deixa de lado outras ferramentas, né? Diálogo, de importar mais do que exportar, né? E acho que é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Estou também curioso para saber um pouco mais sobre esse projeto de vocês aí. Naira, ela, na verdade, lá em Cruz das Almas, foi mais, inclusive, não sei se chegou a pegar aula com vocês, se não, Naira perdeu, desculpa aí, tá? Foi aluna da FACEMP. Boa noite, Mar. Da FACEMP, e desde que ela formou, ela já vem militando em luta das direitos das mulheres. Se estiver travando, vocês falam. Tá. Tá, 30 ou 29, eu não sei ao certo, mulheres que das áreas de direito, infelizmente não pode ser professor. Na área de os bacharéis, advogadas, temos assistentes sociais e psicólogas também. Nós atuamos hoje na área jurídica, desde o primeiro acompanhamento da delegacia até a finalização do processo judicial, ou caso já exista um processo e a mulher nos busque, né, a gente dá continuidade no acompanhamento dela. E trabalhamos também com assistência, o acompanhamento psicossocial dessas mulheres. Show de bola. Olha, a gente vai ter pouco tempo hoje, então acho que alguns pontos têm que ser ressaltados aqui. A gente sabe, claro, a importância da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, claro, foi um marco que nós tivemos em 2006 em termos de proteção à mulher. Mas nós temos uma resolução, por exemplo, do CNJ, né, e outras recomendações aí, no sentido de também ser aplicadas ferramentas, né, de justiça restaurativa, mesmo no contexto da violência doméstica contra a mulher. Porque, na verdade, o que nós verificamos na prática, porque, na verdade, o que é justiça restaurativa? Justiça restaurativa é essa implementação de ferramentas, não é, de diálogo, para que você possa ouvir o outro também, e colocar todos os sujeitos, o maior número de sujeitos possíveis, no centro do caso criminal, no centro do problema crime. E não é o que nós percebemos hoje como uma tendência realmente no combate à violência e na proteção à mulher, que, claro, é esse lado mais fraco nessa relação. Então, nós temos realmente uma cultura de violência, uma cultura de uma vingança, que, por vezes, se torna uma vingança jurisdicionalizada. E, principalmente nesse critério aí progressista, diríamos assim, entre aspas, o punir, a punição e a prisão parece, para alguns, ser a única solução no combate à violência contra a mulher. Mas está mais do que claro aí que essa não é a ferramenta mais eficaz. O problema da criminalidade, e aí também nesse contexto, o problema da criminalidade contra a mulher, o problema da Lei Maria da Penha, basicamente, Mariana, o problema da criminalidade é um problema multidisciplinar. É um problema que, óbvio, tempo, fatores, elementos extremos, por vezes a matéria penal. Talvez o direito penal, aí, principalmente a prisão, seja a ferramenta menos eficaz nesse combate, né? Certa feita eu fiz um júri, por exemplo, em Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, e foi um caso realmente de homicídio contra uma mulher. E eu tive a coragem de mencionar, por exemplo, dados que comprovavam que, desde a edição da Lei Maria da Penha, em alguns locais, a violência contra a mulher só aumentou. Claro que você vai ter o discurso e muitos vão afirmar, mas espera aí, porque há, claro, uma persecução maior, há realmente
uma transformação, eu diria, dos sujeitos, dos atores jurídicos no combate à violência contra a mulher, claro, tudo isso é muito salutar. Mas nós temos que verificar também, porque em vários momentos você percebe que as situações ocorrem com a simples ameaça contra a mulher e aquilo deságua, por exemplo, na conduta homicida. Será que implementar, mesmo para hipóteses mais gravosas, essa ideia de diálogo, de justiça restaurativa, de trazer a vítima e o suposto autor do crime para o centro do problema criminal, da questão da violência contra a mulher, realmente não pode ser uma solução, a menos para minorar esses índices de criminalidade que só vêm realmente aumentando? Então, o que se percebe com a lei justamente é contramão de tudo isso, né? A lei procura trazer cada vez mais institutos mais gravosos em relação a outros procedimentos criminais. Então, por exemplo, na Lei Maria da Penha, você não se admite pena pecuniária, não se admite aplicação de pena alternativa, a lesão corporal leve ou culposa é crime de ação penal pública incondicionada, não se aplica a Lei 9.099 em todos os institutos descarcerizantes, descarcerizadores. Claro, isso é importante, para alguns é um avanço. Mas quando a mulher vai lá e faz uma ocorrência com o inquérito instaurado, o que acontece depois? E aí acho que nesse ponto o trabalho de vocês é muito interessante e muito bonito, né? Essa ideia de justiça restaurativa para realmente ressignificar a mulher, elevar os padrões da mesma, transformar. E o que se percebe é que por mais que a Lei Maria da Penha prescreva que os profissionais responsáveis pelo atendimento da mulher devem ter uma preparação técnica e interdisciplinar para tanto, isso permanece muito mais no plano teórico do que numa esfera prática. Então, é a sociedade civil como um todo, e aí eu falo agora num plano municipal, e acho que pode existir uma eficácia maior. Um grande abraço, Kaique. É uma sociedade civil como um todo que tem que começar a atuar também. Às vezes nós separamos muito, construímos muros em termos de atribuições, em termos de atuações, de medidas que nós podemos tomar realmente na prática, e a gente acaba não cumprindo nosso papel social. Acho que nada na vida eleva mais seus padrões do que algo chamado contribuição social. Isso é muito importante. O cara pode ter dinheiro, o cara pode ter poder, o cara pode ter sucesso, mas ele nunca vai realmente sentir uma paz perene, permanente, se não tiver essa contribuição social. Então, acho que isso é muito importante nessa causa, porque a gente passa a desconfiar das conclusões, daquelas verdades antecipadas, das generalizações, e dessa ideia de que a criminalidade só se combate realmente com prisão, com encarceramento em massa, que já está comprovado que isso não é a ferramenta mais eficaz. Então, de fato, nós temos que buscar realmente outros meios, e a sociedade civil chega num momento importante para poder atuar também nesse combate à violência contra a mulher e não permanecermos apenas com aqueles, eu diria, os institutos processuais penais da Lei Maria da Penha, que nós sabemos, claro, são mais gravosos, são necessários, alguns deles, claro, mas eu acho que mesmo num combate a um tema tão importante, nós não podemos nos esquecer de quem somos. Então você tem uma lei, no Brasil, claro, ainda tem uma democracia muito imatura. Nós tivemos 2 décadas aí, praticamente, de ditadura militar. Então a noção de Estado democrático de direito, e principalmente a compreensão de que o direito penal e o processo penal são mecanismos anti-conhecimento, são realmente limites ao poder punitivo estatal. Grande abraço aí, nego da Gangue do Samba, grande líder aí, Kel, o pessoal chegando aí, Rebeca. Lembra dessa banda? Tem uma pergunta aqui. Sucesso, né? Gangue do Samba aí, galera toda chegando aí, um abraço. Diga a pergunta. A gente sabe, né, que na década de 70, a justiça restaurativa nos Estados Unidos e no Brasil tem em torno de 10 anos sendo aplicada. Essa pergunta de Maiana é bem interessante, que ela fala assim: Gésley, na sua opinião, por que o CNJ não consegue avançar com essa meta? É verdade, não há um avanço, né? Você tem alguns estados, por exemplo, em São Paulo, no Paraná, também Rio Grande do Sul, onde esses mecanismos restaurativos foram implementados com maior eficácia. Mas, por exemplo, ainda bem imaturo
na Bahia, em outros estados. Então, acho que gira muito em torno de uma mentalidade inquisitorial, de uma mentalidade inquisitória, grande Claudemir, nessa ideia punitivista realmente, autoritária, de que você vai combater a criminalidade e a violência contra a mulher com uma lei mais rígida, com a panpenalização, com a diarreia legislativa. Eu dizia, por exemplo, que agora na Lei Maria da Penha você tem a possibilidade de um preposto policial decretar medida protetiva. Não é só o delegado, um agente de polícia, por exemplo. Então, assim, mas isso é importante, porque pode ter algumas comunidades, alguns municípios, circunscrições que não tem um delegado de polícia, não tem um juiz para uma medida de urgência, mas Ferraioli já denunciara isso há muitos anos. Né? Nós teríamos uma realidade com juízes com funções polialescas e policiais com funções judiciais. Então, é um risco muito grande, né? Claro que a gente tem que ampliar a nossa visão. E aí que vem essa ideia. Então, ao invés de você, de certo modo, tornar mais gravosa ainda a legislação, aí que é importante a questão de importar mais do que exportar. Ouvir o outro e entender que você não é refém do mundo externo. Então, essa ressignificação do agressor e da vítima passa pela ideia da justiça restaurativa. É só assim que nós podemos evitar o mal maior. Acho que prisão, por exemplo, você tem casos de ameaça aí, ameaça tem pena máxima de 6 meses. Por mais que o cara ameace a mulher, você tem a fundamento ali para decretar a prisão preventiva, à luz do artigo 313, inciso 3º do CPP, que permite a prisão preventiva para dar eficácia às medidas protetivas da Lei Maria da Penha, uma hora você vai ter que soltar o sujeito. Tive um caso outro dia que eu vi, o cara já ameaçou a mulher 2, 3 vezes, o cara era solto, voltava a ameaçar a mulher. O cara não vai ficar preso eternamente. Principalmente com um crime que tem pena máxima de 6 meses. Então, quer dizer, se não há uma ressignificação do sujeito, uma elevação dos seus padrões, para que realmente você mude o suposto agressor, e mais do que isso, também ressignifique a vítima, porque na sociedade que nós vivemos, em muitos casos machista, autoritária, a questão da violência é tomada realmente como um padrão negativo. Então, o sujeito que é agressor, por vezes, ele se toma como vítima. Então, essa ressignificação, revaloração do sujeito, elevação dos padrões, isso tem que ser tomado realmente com outras ferramentas, com a preparação daqueles sujeitos que vão ter contato com essas pessoas, com essa mediação, com esse diálogo. A mediação, o diálogo é uma realidade em outras instâncias do direito. E por que não trazer isso para o direito penal? Mas em alguns momentos nós vamos na contramão de tudo isso, né? Nós tiramos da vítima o poder de decisão. Nós retiramos dos sujeitos, dos atores do fato, esse poder de decidir como vai ser o futuro. Então, a justiça restaurativa é essa utilização de recursos, de ferramentas, de institutos para o diálogo, para trazer mais sujeitos para o cerne do problema criminal e realmente ter uma solução mais permanente, uma solução eficaz, uma ressignificação em relação a todos esses sujeitos. Tem uma aqui, de Maiana também. Ela pergunta, qual é o maior entrave no Brasil para que efetive a justiça restaurativa? Acho que é vontade, né? Eu costumo dizer que realmente, por exemplo, eu faço um paralelo para dizer que o garantismo ele está nas pessoas, né? Então, aqui é o colega fala, os processos passam dos prazos e são arquivados. Conheço muitas mulheres que os processos, os prazos processuais venceram, né? Ele demora na conclusão. Mas a questão é essa, porque a Lei Maria da Penha, ela não traz figuras penais, né? Salvo aquela descumprimento de medida protetiva e tal, que foi pensada realmente para a Lei Maria da Penha, você não tem ali a edição de tipos penais. Então as penas, em regra, continuam as mesmas. Salvo uma causa de aumento de pena ali ou aqui, você vai ter as mesmas figuras penais. Por exemplo, como você tem ameaça, pena máxima de 6 meses. Até uma lesão corporal leve, você tem ali no contexto da Lei Maria da Penha, a lesão corporal com a pena ali do 129, parágrafo 9º, 3 anos.
Então, a possibilidade de ocorrer prescrição realmente é grande, até porque, em alguns casos, a defesa acaba protelando esses processos, porque sabe que é o único recurso que vai ter, né? Porque, por exemplo, a ameaça tem pena máxima de 6 meses, mas a possibilidade do cara ser condenado a uma pena privativa de liberdade na Lei Maria da Penha é grande, porque não cabe nenhum instituto descarcerizante. Então, aí, por vezes, a defesa acaba protelando e a prescrição ocorre de maneira frequente, justamente pelo patamar máximo previsto para a pena em abstrato daquele delito, que são geralmente penas menores. Então, claro que isso não vai ocorrer, por exemplo, numa hipótese de feminicídio, né, numa hipótese mais gravosa. Mas para crimes realmente com penas menores, a prescrição acaba sendo a realidade. Então, pode falar. Hoje, e tinha uma pergunta no site, em um dos sites que eu estava lendo, falando mais ou menos assim. Se o 4099, que é o que impede as aplicações de termo circunstanciado, né, nos casos de violência doméstica, como você falou do 147 do Código Penal, se justamente a justiça restaurativa não vem acabar tirando a força justamente dos avanços da lei. Na sua opinião, você acha o quê? Não, até porque a justiça restaurativa não vai substituir eventuais sanções penais no contexto da Lei Maria da Penha. Acho que isso é muito importante, né? A justiça restaurativa não chega como um instituto a substituir eventuais sanções. Um abraço para Laila, Jéssica, pessoal que está chegando aí. É um aditamento, né? São outros recursos para que se possa realmente ter mais eficácia em coibir, em prevenir eventuais infrações no contexto da Lei 11.343. Então, não há uma substituição. Isso fica muito claro, inclusive, pela recomendação, ou melhor, pelo provimento do CNJ. E pelas as medidas que, na prática, têm sido aplicadas pelo Brasil. Não tem como ser realmente uma substituição, porque você tem uma vedação, inclusive, para a aplicação de institutos descarcerizadores, né? Imagine eu aplicar tão somente a justiça restaurativa. Mas acho que é algo importante, né? Isso que vocês têm feito, claro. E há outros institutos pelo Brasil, tem o ITT, salvo engano, em São Paulo, que tem uma ideia de justiça restaurativa bem interessante e aplicado também no contexto da violência doméstica, né? Você tem casos, por exemplo, em São Paulo que já existiram furtos na escola e com a discussão sobre um crime como esse praticado na comunidade, todos os bens, Grande Delano, um abraço, Emily, pessoal chegando, foram devolvidos. Todos os bens foram devolvidos. Então, quando você coloca a comunidade para discutir, quando você realmente dá oportunidades, isso, claro, vai influenciar realmente esses números. Esses números podem ser influenciados. Mas se eu permaneço com a ideia só de encarcerar, de punir, de trazer um direito penal do crime control, do arbítrio, do autoritarismo, um direito processual penal desumano, de supressão de garantias, de direitos, claro, ninguém domina o estado de exceção. A gente pode achar e falar o seguinte, não, vale a pena tudo isso que é no combate à violência contra a mulher. E aí onde a gente vai chegar? Ninguém domina nem controla o estado de exceção. Um estado fascista. Então, claro, é aquela ideia de punir garantindo e garantir punindo. Como a Mauri diz. Então, dá para realmente punir no contexto da violência doméstica, mas respeitando as regras do jogo e buscando outros recursos. Não é para ser bonzinho, não. Mas é para ter eficácia realmente nesse combate, sabe? Não é para deixar a mulher ir chegar na delegacia, uma pessoa totalmente despreparada por vezes, atendê-la, depois ela voltar para casa e tem que ficar na mesma residência do sujeito que o agrediu, que a agrediu. Então, quer dizer, não dá para dizer que isso é eficaz. Isso aí é história para boi dormir. Ficar com essa história que, não, vamos mudar a lei aqui, colocar um tipo penal, dar poderes para o preposto policial e aí tá tudo resolvido. Não tá. Não tá. Porque tem mecanismos sociais que não estão preenchidos. Dá um vazio aí nesse diálogo e nesse vácuo. Então, assim, por vezes nós somos mal interpretados
quando defendemos direitos, quando defendemos essa ideia de justiça restaurativa e tantos outros institutos realmente mais críticos, né, mais racionais para alguns. Porque as pessoas acham, o cara quer abolicionismo penal, então o cara, esse garantismo aí é conversa piada. Mas não, a gente quer punir, mas de maneira eficaz, não para lotar as prisões, mas para que realmente o problema da criminalidade possa ser, de certo modo, minorado. Então, acho que esses são pontos importantes que realmente devem ser abordados. Claro que é um tema muito complexo, demandaria muito mais tempo, mas a gente, com fé em Deus, vai ter no futuro mais oportunidades aí, né? Dizer primeiro que estou com saudade de Santo Antônio, dar um abraço para os amigos aí de Santo Antônio. Os caras me botaram no grupo aqui do futebol de Santo Antônio, rapaz. Que dia eu vou jogar esse babo, mas de vez em quando eu vou. De vez em quando eu vou. E não me tira do grupo, tá no futebol. Quando voltar, eu vou. Deixa acabar a pandemia. Os municípios criaram um projeto para acolher essas mulheres. Tem que ter, claro, o papel do município realmente, né? Nessa intervenção aí. Acho que isso é muito importante. E já há em alguns locais, claro, projetos como esse. Como vocês estão implantando aí agora em Sage e Santo Antônio. Valeu. Joguem duro aí. No fenômeno de estar aí, principalmente nos nossos, como suas alunas, para mim é um prazer imenso para estar compartilhando agora como uma futura colega, né? Para mim sempre é uma aula. Terminamos a graduação, mas continua sendo uma aula. Quero agradecer muito o meu nome no dela e de todo mundo do projeto. Quero dizer que somos todas suas fãs, que foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui agora, ouvir sua opinião, né? Aprender um pouquinho e compartilhar. É isso. Gente, obrigada por nos participar. E vamos marcar uma agora um pouquinho mais prolongada. Já está convidado já. Eu quero agradecer. Obrigada. Eu que quero agradecer e falar que como é realmente parabenizar, né, por essa atividade, essa atuação, olhar para o outro, se preocupar realmente com o próximo. Por exemplo, eu já estou na advocacia criminal há 15 anos. E aí, agora a gente está entrando num projeto político e as pessoas perguntam, rapaz, para que você vai entrar nisso e tal? Mas a gente que percebe realmente, que vive a realidade da advocacia criminal durante 15 anos, dia após dia, e percebe que realmente, por vezes, como a criminalidade, como os índices de criminalidade podem ter relação com a ausência de oportunidades, de educação, de cultura, cara, não dá para ficar parado. Então, realmente eu me senti limitado e precisava de uma contribuição social maior, como vocês estão fazendo agora. Que a advocacia realmente, por vezes, me limitava para não ter um alcance maior em relação a isso. Claro que a advocacia por si só já traz uma contribuição social irreparável, grandiosa, mas eu precisava de mais. E acho que essa é a ideia de realmente fazer algo diferente, né? Pensar realmente na educação, na ressignificação dessas pessoas, para que problemas como esse, realmente, de violência, né, possam ser minorados. A gente tem visto agora com a pandemia, com o distanciamento ou isolamento social, como esses índices realmente, problemas de relacionamento e tantos outros fatores aí que contribuem realmente para esse aumento, né, da violência doméstica, enfim. Então, são pontos importantes que volta e meia tem que ser relembrados e então, quero agradecer a vocês, dizer que realmente estou muito saudade de Sais, Santo Antônio, e agradecer a todos os amigos aí que nós temos aí. Eu que nasci em Salvador e morei em Salvador minha vida inteira praticamente, mas minha família é do interior. E aí nós, aí em Sais, grande Cleidinho, um abraço. Nós sentimos realmente muita coisa. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.